bem, meus amigos, vamos agora começar aí a avaliar as questões que foram postas no 36º Exame Unificado da OAB. Lembrando que aqui nosso objetivo é discutir aqueles temas que são voltados ao direito penal e ao processo penal. Portanto, vamos primeiro analisar uma questão que foi trazida na prova de direito constitucional, mas que diz respeito ao nosso tema, ao nosso objeto de análise. Essa prova ela foi realizada no dia 26 de outubro de 2022 e ainda se encontra com gabarito preliminar. Mas nessa questão, que é a de número 13 do tipo 1, ela não é passível de recurso, tendo em vista que o gabarito consiste na resposta devida, na resposta correta. Então, não há maiores espaços para discussão quanto à validade da mesma. É sempre bom, quando a gente vai estabelecer a perspectiva da OAB, a gente recordar que estamos trabalhando com uma prova técnica. Em aula, eu costumo dizer aos meus alunos que as questões elas são voltadas a todo o conteúdo jurídico, de uma forma sistêmica. Isso ressalta principalmente a discussão voltada ao nosso ordenamento jurídico. Muitas vezes os alunos eles acabam por querer isolar as matérias do direito. E em sala eu sempre chamo essa atenção para os meus colegas dizendo o seguinte: olha, nós temos que fazer uma análise sistêmica. E isso fica nítido, principalmente ainda dentro do direito constitucional, quando a gente vai olhar em teoria geral da Constituição e pega o conceito de Constituição segundo os clássicos. Eu acredito que vocês se recordam do conceito político de Carl Schmitt, do conceito sociológico de Ferdinand de Lassalle e também do conceito jurídico de Hans Kelsen. Kelsen, quando ele passa a estabelecer qual é o conceito de Constituição, ele sempre enaltece que nós vivenciamos um grande ordenamento, na qual nós temos uma norma superior, que é fundamental e hipotética, que dá validade a todas as outras normas que venham a ser criadas dentro desse ordenamento jurídico. Daí ele passa a fazer aquela clássica distinção entre o sentido lógico positivo e o sentido lógico jurídico. E a partir disso nós começamos a fazer aquela estrutura piramidal, colocando a Constituição no ápice do nosso ordenamento jurídico e abaixo dela todas as normas infralegais, como, por exemplo, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, fazer um estudo do direito penal hoje é ter como base o próprio texto da Constituição, porque é a partir dele que nós temos toda a validade para o nosso ordenamento jurídico criminal. Tanto assim é que, trazendo para uma teoria mais moderna, nós passamos a discutir o próprio garantismo penal de Luigi Ferraioli, que, em outras palavras, é justamente essa ligação entre o direito constitucional pautado por valores fundamentais dentro de uma persecução penal. Então veja que apartar da análise do direito penal os temas voltados ao direito constitucional é um equívoco muito grande. A gente sempre tem que trazer atrelado à nossa discussão essa fonte de validade que é o texto da Constituição. Então, a partir desse primeiro ponto, eu quero que vocês percebam como é importante a gente sempre buscar esses temas voltados ao direito constitucional e trazer aqui para os estudos do direito penal, do processo penal e, por que não, também do direito civil, processo civil, do direito administrativo, entre tantos outros. Então, partindo agora para o enunciado da questão de número 13, eu quero que vocês percebam como a OAB ela mistura 3 ou 4 temáticas diferentes dentro de uma só questão. E isso acaba deixando, principalmente para aquele acadêmico que não tem tanta desenvoltura em outras áreas, uma certa dificuldade, tendo em vista que nós não isolamos, como acontece comumente nos concursos públicos, determinadas questões com pontos específicos. Aqui não, a análise é sistemática. Ela vai ali orbitando em várias áreas do saber e isso acaba dificultando um pouco na hora da realização do certame. Mas vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilo. A questão ela diz o seguinte: Antônio foi condenado em definitivo pela prática de diversos crimes em concurso material. Então aqui a gente já tem 2 pontos que precisam de atenção. E percebam que eu grifei, e é uma dica que eu dou aos colegas, que na hora da prova comecem a aprender a grifar os pontos-chave. Veja que eu grifei desde já que ele foi condenado. Se ele foi condenado, a gente afasta, por si só,
a discussão voltada ao princípio da presunção de inocência. Lembre-se, até o trânsito em julgado, segundo a Constituição, todos são presumidamente inocentes. O STF chama esse princípio da não culpa. Mas aqui eu quero que vocês percebam que a gente já deixa de lado essa discussão, porque ele já foi condenado em definitivo. E aí a banca prossegue pela prática de diversos crimes em concurso material. Quando a gente está pagando uma cadeira de teoria da pena, normalmente as grades curriculares colocam essa discussão voltada aos concursos delitivos. E aí a gente estuda o concurso material, presente no artigo 69 do texto do Código Penal, e o concurso formal presente ao material é quando o sujeito, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie ou não. Aqui dentro do concurso material é importante a gente recordar que os crimes podem ser da mesma espécie, daí nós chamamos de concurso material homogêneo, ou de espécies diferentes. Daí nós chamamos de concurso material heterogêneo. Eu sempre gosto de trazer uma dica para os meus alunos, não no sentido sexista, mas sim para que você vá na origem da palavra e comece a guardar e replicar nos estudos do direito. Porque se você perceber, a gente sempre tem essa discussão, heterogêneo, homogêneo, heterovitelínea, homovitelínea. Isso fica à tona, por exemplo, quando estudamos a figura da norma penal em branco, quando estudamos o controle de constitucionalidade, como estudamos o concurso de crimes, entre tantos outros momentos que surge esse tema. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Tragam para o contexto social e tentem unir com momentos, com fatos que são corriqueiros, que você tem a percepção. Aí eu sempre trago esse exemplo, recordando que não estamos discutindo aqui uma perspectiva sexista, é só um exemplo. Quando a gente fala na questão de gênero do homossexual, o homossexual ele gosta do mesmo sexo ou do sexo oposto? Do mesmo sexo. Então, quando a gente fala homogêneo, aqui no concurso material, lembre-se, crimes da mesma espécie. Quando nós falamos heterogêneo, o heterossexual, ele gosta do mesmo sexo ou do sexo oposto? Do sexo oposto. Então perceba que a gente tem um concurso material heterogêneo quando há crimes de espécies distintas. Inclusive na própria prova da OAB desse certame, nós vamos fazer essa discussão quando a gente for falar da parte do direito penal. E vocês vão perceber como é importante ter essa atenção do que é um concurso material heterogêneo para com um concurso material homogêneo. Lembrando também que, dentro do concurso material, o sistema que é adotado para a ferição da pena é o sistema do cúmulo material. Eu faço as duas dosimetrias, já que estamos agindo em concurso. Então vamos imaginar que estamos diante de dois crimes. O magistrado ele faz as duas dosimetrias e, ao término, ele faz a soma, certo? Tendo em vista que o sistema adotado pelo artigo 69 do CP é um sistema de um cúmulo material. Então, pois bem, veja que já esgotamos duas temáticas dentro do próprio dispositivo aí que está trazendo o caso hipotético. Mas vamos prosseguir, porque ele diz: além da privação da liberdade, também foi condenado, cumulativamente, a pena de multa e a obrigação de ressarcir os danos causados à vítima das práticas criminosas. Pessoal, aqui temos mais um ponto que precisamos recordar. Lembrem-se sempre, meus amigos, quando nós estamos falando da seara criminal, a sentença penal, ela pode trazer dois efeitos que são de searas distintas. Nós temos os efeitos penais, como, por exemplo, o cárcere. Temos os efeitos extrapenais, como, por exemplo, o dever de indenizar a vítima, que está no artigo 91, salvo engano, inciso 1º do Código Penal.
Então, é sempre bom o acadêmico ele desde já ter essa atenção, que a sentença penal ela não traz apenas efeitos penais, ela traz também efeitos civis, que são efeitos extra penais. Só uma dica para vocês, quando vocês pega o artigo 2º do Código Penal, por exemplo, e vai analisar a figura da novatio legis in melius, que é aquela nova lei que beneficia, portanto, retroage, perceba que quando o legislador ele vai citar que a nova lei penal que seja benéfica ao ponto de extinguir toda a conduta delitiva, que é aquilo que nós chamamos de abolicio crimes, quando essa lei retroage, ela faz cessar todos os efeitos penais da sentença condenatória. Daí, é muito comum os examinadores colocarem nas avaliações que ela faz cessar os efeitos penais e os extrapenais. Não, os extrapenais permanecem. Então, é essa a importância de você recordar que nós estamos discutindo dentro de uma sentença não apenas a figura dos efeitos criminais, também os efeitos extrapenais estão presentes, trazendo a discussões mais modernas. Aqui nós poderíamos falar da figura da justiça restaurativa, que é a busca de você reparar o dano não apenas com a seara criminal. É por isso que o nosso Código de Processo Penal, recentemente, foi alterado para colocar a possibilidade de o próprio juiz criminal, dentro da sentença, já trazer a indenização mínima a qual a vítima faz jus. E esta, se não concordar com aquele valor, não tem problema, ela aciona o âmbito cível para reanalisar o quanto daquele dano, mas perceba que o dano já foi determinado pelo próprio juiz criminal, certo? Então, tome muita atenção, porque a sentença ela tem esses dois efeitos que são muito importantes e que, por vezes, passam por despercebidos. E veja que aqui nós estamos a perceber que o indivíduo ele recebeu uma pena privativa de liberdade, que é a que nós chamamos de PPL, e cumulativamente nós tivemos a pena de multa, que é uma segunda sanção presente ao nosso ordenamento jurídico. Então, quais são as penas que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico? Quando você pega tanto a Constituição como o Código Penal e vai analisar, você percebe primeiro que a Constituição, quando vai falar das penas permitidas no nosso ordenamento jurídico, ela traz um rol exemplificativo. Tanto é que o artigo 5º, quando vai citar, ele diz: e adotará entre outras, e traz um rol de penas que já estão no texto constitucional. Então, quando eu vou trabalhar a teoria da pena com os alunos, eu sempre digo, olha, existem outras sanções que não estão narradas aí. Por exemplo, a figura da admoestação verbal, que é uma forma de sanção presente ao artigo 28 da Lei de Drogas para aquele que tem o porte de drogas para consumo pessoal. Veja, que a admoestação verbal não está rolada na Constituição, mas ela é permitida tendo em vista que nós adotamos ali um rol meramente exemplificativo. Então, dentro do nosso Código Penal, a gente divide as sanções basicamente em 3 espécies: a PPL, pena privativa de liberdade, e aqui nós temos a figura da reclusão e da detenção para os crimes, e para as contravenções penais nós temos a possibilidade de uma prisão simples. Também temos a PRD, certo? Que é uma pena restritiva de direitos, e aqui há várias espécies, como limitação de final de semana, prestação pecuniária, entre outros. Lembrando que a PRD ela se dá por substituição à PPL, conforme os ditames do artigo 44 do Código Penal. E nós temos a pena de multa. E nesse ponto, meus amigos, eu quero que vocês percebam, nós temos uma pena de multa. Pena. Por que isso? Porque quando a gente for analisar as alternativas, você vai ver que dentre as alternativas, uma delas diz que essa pena de multa poderia ser transferida aos herdeiros. Pessoal, pelo princípio da intranscendência, também chamado de princípio da pessoalidade, a pena ela não passa da pessoa do condenado. Então veja que só no enunciado nós já conseguimos identificar várias temáticas diferentes e um norte que a gente deve seguir
para se atingir o objetivo, que é acertar a questão. Então, perceba que o sujeito já foi condenado em concurso material, recebeu uma pena cumulativa, de um lado uma PPL, do outro uma pena de multa, como efeitos penais. Efeitos extrapenais, tornar certo o dever de indenizar. Ou seja, nós temos aqui duas sanções criminais e uma sanção civil. Portanto, vamos dar prosseguimento para o enunciado, porque ele vai dizer: em caso de falecimento de Antônio, com base no texto constitucional, é correto afirmar que. Percebam que a linha A ele diz: à exceção das penas privativas de liberdade, todas as demais podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Meus amigos, tomem a atenção e o devido cuidado para com um elemento que eu citei agora há pouco. Quais são as espécies de sanção que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico? No âmbito criminal, nós conseguimos delimitar 3 espécies: a PPL, a PRD e a pena de multa. Todas as 3 são penas. Logo, não se transferem para os herdeiros. Elas permanecem para com o autor da conduta delitiva. E uma vez ele falecendo, estar-se-á presente a extintiva de punibilidade do artigo 107, que consiste na morte do autor da conduta delitiva. Portanto, o erro dessa alternativa está justamente nessa parte inicial, que diz que, salvo os casos da PPL, as demais poderiam ser transferidas aos herdeiros. Não, meus colegas, não podem. Elas se limitam ao autor da conduta delitiva, uma vez que a pena não passa da pessoa do condenado. Então, o primeiro equívoco está justamente nessa parte inicial. Vamos prosseguir, que ainda temos a linha B, C e D. A linha B, ela diz o seguinte: pelo princípio da intransmissibilidade da pena, nenhuma das obrigações ou penas decorrentes da prática criminosa podem ser transferidas aos sucessores de Antônio. Qual é o equívoco dessa alternativa? Veja que o princípio da intranscendência, intransmissibilidade, o princípio da pessoalidade, diz que a pena não passa da pessoa do condenado. Mas eu citei agora há pouco que nós temos que ter um cuidado especial. Por quê? Quando nós olhamos a sentença penal, essa sentença penal ela possui 2 efeitos. Os efeitos penais, que estão ali por volta do artigo 90, e os efeitos extrapenais, que, como eu citei, estão no artigo 91, por exemplo, do Código Penal. Veja que aqui o equívoco reside justamente nesse ponto. Os efeitos extrapenais, eles podem ser transmitidos, como, por exemplo, o dever de indenizar. Então, observe, já grifei, e a obrigação de ressarcir. Porque a obrigação, e veja que o examinador ele foi categórico, ele trouxe a pena e a obrigação de ressarcir, reconhecendo que são 2 coisas distintas. A pena, ela não se transfere, mas a obrigação de ressarcir o dano, por ser um efeito civil, ela atinge os herdeiros no limite do valor do patrimônio transferido, porque é um efeito civil da sentença penal condenatória. Então, o único equívoco dessa linha B residiria nessa parte que está grifado: nenhuma das obrigações pode ser transferidas. Pode sim, as obrigações cíveis elas são transmutadas para os herdeiros, tá certo? Então, veja como é importante a gente ter esse conhecimento mais amplo da matéria. A linha C passa a dizer: apenas a pena de multa e a obrigação de cunho patrimonial podem ser estendidas aos sucessores de Antônio até o limite do valor do patrimônio transferido. Colegas, pela explicação da linha B, a gente já matava a linha C, porque, como eu disse para vocês, a obrigação de cunho patrimonial, que é a indenização, essa se transfere, mas a pena de multa não. E isso ganhou muita discussão, principalmente com o pacote anticrimes. Porque o pacote anticrimes, ao alterar
o Código Penal ele passou a estabelecer que, uma vez concedida a pena de multa, caso essa pena não seja paga no prazo de até 10 dias, a pena se transforma em dívida ativa da União. E muitas pessoas começaram a discutir esse ponto, dizendo, olha, mas se ela se transforma em dívida ativa, ela pode ser cobrada dos herdeiros? E aqui eu quero que vocês tomem um cuidado, porque quando o legislador ele diz se transforma em dívida ativa, ele está dizendo que a União tem o direito de cobrá-la judicialmente. Mas ela não perde, senhores, o caráter criminal. Logo, a natureza jurídica permanece. Ela é fruto de uma conduta delitiva. Ela é uma sanção criminal. E assim sendo, ela não vai se transferir aos herdeiros. Certo? Então, tomem muita atenção no que diz respeito à pena de multa, porque nós estamos vendo, principalmente em concursos, essa discussão aparecendo de forma bastante rotineira. Os examinadores estão usando sempre essa modificação do pacote de crimes para questionar. Olha, eu posso cobrar a pena de multa aos herdeiros? Não, porque é uma pena. E o pacote anticrimes, como tu fez essa alteração, ele fez com o intuito de demonstrar que ali existia uma dívida e que essa dívida poderia ser cobrada. Até porque uma lei infraconstitucional não pode ir de encontro à Constituição. Caso contrário, estaria passiva de uma inconstitucionalidade. Então, tomem atenção no que diz respeito a essa figura da pena de multa, certo? Por exclusão, nosso gabarito é a linha D, que diz que a obrigação de reparar os danos causados às vítimas podem ser estendidas aos sucessores de Antônio e contra eles executada até o limite do valor do patrimônio transferido. Está perfeita a alternativa condizente com o artigo 5º da Constituição, que traz justamente esse enunciado. E é até interessante quando a gente observa o citado artigo e seu inciso, quando ele vai discutir a figura em transferência da pena, ela começa estabelecendo que a pena não passará da pessoa do condenado. Aí sempre em aula eu digo isso aos meus alunos, coloque um ponto aí. A pena não passará da pessoa do condenado, ponto. Essa primeira parte do dispositivo está relacionado aos efeitos penais. Aí o dispositivo continua, podendo a reparação do dano ser transferida aos herdeiros desde que se respeite o limite do valor do patrimônio transferido. Outro ponto. Essa segunda parte diz respeito aos efeitos civis. Então, enquanto a primeira parte nós adotamos a figura da intransmissibilidade da pena, a segunda, nós estamos falando não de uma pena, mas sim de um efeito civil. Essa se transmite aos herdeiros. E era basicamente o tema central dessa questão de número 13 da prova da OAB. Lembrando que estamos adotando aqui o tipo 1 das provas que vieram a ser objeto de execução no dia 23 de outubro de 2022. Todos os demais temas e também a própria avaliação eu vou deixar disponível aqui nesse link do vídeo para que você possa ter acesso e a partir disso a gente passa a discutir posteriormente os temas de direito penal e de processo penal. Um abraço a todos.